Olá pessoal, estou de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso de Android. Tudo bem com vocês? Vamos lá pessoal, nessa aula a gente vai estar desenvolvendo o seguinte aplicativo, tá? Deixa eu abrir ele aqui, tá aqui no meu smartphone, tá? Essa aqui é a tela do meu próprio smartphone. O objetivo de desenvolver esse aplicativo, pessoal, é a gente conhecer os principais componentes de um layout Android, tá? E como organizar eles, a princípio utilizando o Linear Layout, tá certo? Então, alguns componentes a gente vai estar utilizando: ó, imagens, botões, text view, campo de input de texto, tá? A gente vai botar o input de texto para nome, e-mail, idade, senha. O sexo, que vai ser um radio button, tá? Então ele vai escolher entre masculino e feminino. Serviços, tá? Que seriam os checkbox. Nesse caso aqui ele pode marcar mais de uma opção. E esse Swift, tá? Swift, onde ele pode marcar ou desmarcar, tá? Para receber atualizações. Esse aqui seria um cadastro de um cliente, tá? De uma academia, tá? No caso, né? Então o cliente se cadastraria e marcaria aqui os serviços que ele quer contratar e se ele quer receber atualizações ou não, tá? Então a primeira parte do desenvolvimento será construir esse layout. Depois nós iremos partir para a parte do Kotlin, tá? Iremos fazer a parte do Kotlin. O que a gente vai fazer no Kotlin? A gente vai estar, ao clicar em cadastrar cliente, nós iremos receber esses dados, tá? Colocar em um objeto e mostrar em um log, tá? Algo bem simples mesmo. Beleza. Então vamos dar início, tá? Sem mais delongas, vamos dar início ao desenvolvimento deste aplicativo, tá? Vamos lá. Então, como você já sabe, né, da aula anterior, como que cria um aplicativo? Aqui no cantinho, New Project, tá certo? Como explicado, as activities são as telinhas dos nossos aplicativos. Vou clicar aqui em Empty View Activity, vou dar um Next. Vou chamar aqui de app de cadastro. App, tá? Cadastro app. As demais configurações podem deixar como está, tá? Não precisa mexer nas demais configurações e pode dar o Finish, tá? Ao dar o Finish, ele vai criar um novo projeto. Este que está pronto aqui, eu vou estar fechando ele, tá? Caso precise, eu posso estar reabrindo ele para relembrar alguma coisa. Na verdade, eu vou só minimizar aqui, tá? Aqui ele vai estar compilando, né, o projeto. Então, como não é a nossa primeira vez, esse processo vai ser um pouco mais rápido, certo? Mas vamos aguardar, tá? Rapidinho, vamos aguardar rapidinho. Mas beleza, vamos aqui, tá? Então ele já abre para a gente aqui, ó, dois arquivos: o MyActivity, que é a parte do Kotlin, e o ActivityMain, que é a parte do layout, tá? Nós iremos trabalhar primeiro com essa parte aqui, ó, do ActivityMain, tá certo? Eu vou estar minimizando essa parte aqui das pastas, tá? Caso a gente venha mexer, eu abro ela aqui novamente, ó, vou clicar aqui nessa partinha à esquerda. Como eu disse para vocês, eu costumo trabalhar na aba Splint, tá? A gente viu que tem 3 tipos de abas de construção de layout. Aqui, que é o Design, o Splint, que a gente vai estar trabalhando, e o Code, que é só o código, tá? Mas a gente vai estar trabalhando aqui com o Splint. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Beleza, tá? Então vamos começar, tá? Esse aqui a gente já entendeu na aula passada, tá? O que significa cada carinha desse, né? Esse aqui é um text view que a gente vai estar apagando, tá? A gente pode apagar. Beleza, tá? Esse aqui, ó, pessoal, a gente sabe que o constraint layout, vou dar um enter bem aqui, ó, ele é uma view group, tá? O que é a view group? Ele é responsável por organizar os itens na nossa tela, tá? Esse constraint layout a gente vai ter uma aula específica dele, tá? É a view group mais utilizada, mas a princípio a gente vai utilizar o Linear Layout, tá certo? Então, para mudar, ó, eu vou selecionar ele todinho, ó, até Android X, e vou mudar para Linear Layout. Mas, professor, o que o Linear Layout faz, professor? Basicamente, ele vai organizar os itens ou na vertical ou na horizontal, tá certo? Isso a gente já entendeu na aula passada. Mas vamos lá.
Aqui dentro, né, a gente vai ter os atributos dessa view group, né? A gente vai precisar de um atributo aqui especial chamado de orientation, tá? Onde ele vai definir se os componentes que eu colocar dentro dele vai ser organizado na vertical ou na horizontal. Então, vou colocar vertical, tá certo? Beleza. Então, vamos começar a conhecer os nossos componentes, né? Quais tipos de componentes nós podemos utilizar, tá? O primeiro deles é a text view, que a gente já viu, né? Então, na aula passada, mas vamos fazer aqui também um título para a nossa telinha de cadastro, tá? Então, como que eu crio um componente aqui? Menor que o nome do componente, ó. Tem vários componentes aqui que eu posso estar utilizando, tá? Qual que eu vou estar utilizando agora? O text view, certo? Quando eu clico em text view, ele já pede dois atributos. Que atributos são esses? O width, largura, o height, altura, tá? A gente também já entendeu que esse atributo ele tem dois valores padrões. O match parent e o wrap content, tá? A gente sabe que o match parent ele vai pegar a largura toda, tá? O espaço todo, tá? Aqui da largura. E o wrap content vai pegar só o conteúdo, certo? Então, eu quero que na largura ele pegue o espaço todo e na altura ele pegue só o conteúdo, tá? Então, width, match parent, height, wrap content. Vou dar um enter e vou fechar esta view, tá? Fechei, tá? Beleza. Mas, professor Ivan, não apareceu nada ali, é claro, né? Falta colocar mais alguns atributos, tá? Qual o primeiro atributo que está faltando aí, pessoal? O text, tá? Então, esse aqui eu estou passando mais rápido, pessoal, porque a gente já viu ele, tá? Então, vou colocar aqui, text. Qual texto a gente pode colocar aqui, ó? Vou botar aqui, ó, cadastro de cliente, tá? Cadastro de cliente, tá? Veja que agora ele já aparece aqui no nosso layout, tá? Já está aqui no cantinho cadastro de cliente. O que mais a gente pode configurar deste componente, Ivan? O tamanho, tá? Então, text size, ó, ele já nos dá o nome do atributo, text size, vou botar 25 SP, tá? 25 SP. Beleza. Bom, o que mais a gente pode fazer aqui, pessoal? Bom, a gente pode centralizar esse texto, pessoal, tá? Como que a gente vai centralizar esse texto? Chamando um novo atributo, chamado de gravity, tá? Layout gravity. Center, tá? Ou só gravity, tá? Não é layout gravity, desculpa. Então, gravity center, certo? Agora sim, ele foi ali pro centro, tá? Deixa eu só arrastar para cá. Pronto, arrastou para o centro. O que mais a gente pode colocar aqui, professor Ivan? Bom, os espaçamentos, né? A gente quer um espaçamento em cima, tá? Então, você já sabe que o espaçamento vai ser o margin, tá? Então, eu vou colocar margin. Eu posso colocar o margin em cima, na parte direita, no início ou no fim, tá? No fim é bottom. No start, na esquerda. End, na direita. Top, em cima. Então, margin top, tá? Você não precisa escrever Android, layout, não. Escreve só o nome do atributo, que é margin, e ele já vai estar aparecendo o autocomplete. Eu vou botar uma margin de 16 dp, certo? Pronto. Beleza. Professor, ficou uma coisinha errada aqui no final, ó, porque você mudou o linear layout em cima, mas embaixo não foi mudado, tá? Então, vou apagar isso aqui, tá? O Android X, constante layout, e eu vou botar linear layout, tá? Porque esse view group, ele abre aqui e fecha aqui. E tudo que estiver dentro dele vai ser organizado da maneira vertical, certo? Beleza. Vamos colocar uma cor de fundo nesse camarada aqui, tá? Vamos colocar uma cor de fundo. Se eu quero colocar uma cor de fundo na tela toda, em quem eu vou colocar? No Text View ou no Linear Layout? Bom, no Linear Layout, por quê? Ele é a View Group que vai pegar a largura toda, ou seja,
match parent, a largura toda, e a altura toda também, match parent, tá? Então vou colocar um background, tá? Background. Ele vai precisar de uma cor, tá? Lá ele vai ter duas cores padrões, o branco e o preto, mas eu não quero nenhuma dessas. Se eu quero utilizar uma cor, eu vou criá-la, tá? Então vou clicar aqui na pastinha Project, aqui no cantinho esquerdo. Eu sei que a cor está em res, values, colors, tá? Beleza. Então, eu vou criar uma nova cor, tá? Como que cria uma cor? Menor que, color, name. Qual o name que eu vou dar aqui? Vai ser um laranja claro, tá? Eu vou escolher um laranja claro aqui. Esse nome você pode dar, qualquer nome, tá? Menor que, hashtag FFF, que é a cor branca. Escolhi aqui o hashtag FFF, eu posso clicar no lado esquerdo para abrir o seletor e escolher o laranja que eu quero aqui, ó. Laranja, mas eu não quero essa tonalidade, eu quero um laranja bem clarinho aqui, ó. Tá? Quase um salmão. Beleza. Criei a minha cor, agora eu posso utilizá-la lá no meu layout, tá certo? Então vou vir aqui, ó, em Activity Main. Vou colocar aqui em background o que? Laranja claro. Ou sei, laranja clara, não sei. Mas enfim, vou minimizar aqui, ó. Eu não vou precisar mais trabalhar aqui nas minhas pastas. Voltei para cá, tá? Acho que eu quero um laranja mais claro ainda, tá? Vou escolher aqui mais para cá, tá? Pronto, tá bom agora sim, tá? Você pode escolher a cor de fundo que você quiser, tá certo? Beleza. Lá no nosso layout, pessoal, lá no nosso layout, deixa eu voltar para cá, no projeto pronto, tá? Eu tenho agora uma imagem e um botão, tá? Esses dois componentes, eles estão organizados na vertical ou na horizontal? Na horizontal, tá certo? Então, eu vou ter que criar outra view group dentro da view group que eu já tenho, pessoal. Veja só que loucura aqui, tá? Vamos lá. Quem é o cara que organiza os componentes? Esse cara aqui, ó, Linear Layout. Qual a orientação desse daqui, ó? Colocar as coisas uma embaixo da outra, na vertical. Mas nada impede de eu colocar dentro dele, ó, aqui, ó, dentro do Text View, outro Linear Layout. Outro Linear Layout, certo? Nada impede que eu faça isso. Beleza. Coloquei outro Linear Layout. Vamos lá. Beleza. Esse Linear Layout, a largura, ele vai pegar toda ou só o conteúdo? Só. Eu vou colocar que eu quero pegar toda a largura da tela. Então, match parent. A altura, pessoal, o que eu quero que ele pegue? Só a altura da imagem que eu colocar dentro dele, tá? Então é o wrap content, tá? Então coloquei layout width match parent, layout width wrap content, tá? Vou fechar ele aqui embaixo com o maior que, tá? Beleza, fechei, tá? Então o que tiver dentro dele, eu quero organizar os componentes dentro desse linear layout de que forma? Na horizontal ou na vertical? Na horizontal. Então eu vou ter que adicionar um orientation, tá? Só que agora, em vez da vertical, a gente vai colocar na horizontal, certo? Beleza. Veja que o Linear Layout ele não aparece aqui. Por quê? Qual a sua função? Organizar os componentes. Beleza. Aqui, agora a gente vai estar colocando as imagens, tá? A primeira imagem, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem de usuário aqui, certo? Eu tenho ela salva aqui no meu computador, pessoal, mas eu vou estar passando para vocês através de um link que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Se você quiser utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando aqui, tá? Vou colocar aqui download, essa daqui, a user PNG. Eu vou estar passando para vocês ela também, tá? Vou voltar aqui para o meu projeto. Se vocês lembram, tem um lugar específico para se adicionar imagens, tá? Onde que é esse lugar, pessoal?
vamos aqui nas pastinhas, em Drawable. Vou abrir aqui o Drawable. Então, vou estar colando aqui dentro, ó, Ctrl V e use PNG, tá? Copiei a imagem lá da minha pastinha download, pode botar o botão direito copiar e vou colar dentro de Drawable, tá? Deu OK. Agora a minha imagem está dentro dessa pastinha aqui, ó, certo? Tem aqui a imagem que eu quero utilizar. Bom, beleza. Então, como que eu adiciono uma imagem ao meu layout? Vou minimizar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar dentro desse linear layout aqui, ó, o que está mais interno. Existe um componente chamado de Image View, tá? Image View. Onde esse Image View também vai ter uma largura e uma altura. Neste caso, vamos colocar a largura e a altura não para ele pegar o espaço todo, mas vai ser um tamanho estático, tá? Se vocês lembram que a gente vai usar um tamanho estático, a gente coloca em dp, tá? Então 120 dp. A altura 120 dp. Vou fechá-la com o barra. Beleza. Mas Ivan, apareceu alguma coisa? Não, ela está aqui, mas não apareceu nada. Por quê? Eu tenho que dizer qual vai ser essa imagem. Tá? Eu tenho que passar o caminho da imagem a ser renderizada. Como que eu passo? Com o SRC. Tá? Quem fez o meu curso de programação web sabe que o SRC tem a função de carregar a imagem. Tá? O source, a fonte de onde vem a imagem. Então, o SRC é o user, tá? Tá aqui, ó, @drawable. Beleza? Pronto, ela apareceu aqui pra gente, tá certo? Beleza. Mas agora, bom, assim, a imagem ele vai ter outros atributos, tá? Que a gente vai estar utilizando ele mais para frente, tá certo? Mas a princípio vai ser esses, tá? Dentre eles, então esse daqui, ó, o Scale Type. Às vezes a imagem ela não encaixa certinho, né? Ela é muito grande para o espaço. Por exemplo, eu posso cortar, posso ajustar ela ao centro, mas a gente vai usar isso aqui mais para frente, tá? Então, nesse momento, eu só quero que vocês aprendam a utilizar o Image View, tá? Você tem que definir uma largura, tem que definir uma altura e definir um source, ou seja, de onde vem essa imagem. Certinho? Beleza. Se a gente voltar aqui no projeto completo, né? Agora a gente precisa colocar um botão do ladinho dele, tá? Um botão que fique do ladinho dele, tá? Vamos para cá. Beleza. Professor Ivan, se eu colocar um botão aqui embaixo, ele vai ficar lado a lado? Vai. Por quê? A orientação que eu coloquei foi horizontal. Então, eu vou colocar aqui o menor que, botão, certo? Qual a largura, tá? Qual a largura desse botão? Nesse caso, eu quero que ele pegue só o conteúdo, tá? Só o wrap content. E a altura? Só o conteúdo também, tá? Wrap content. Vou fechá-lo aqui embaixo com barra. Beleza. Mas, professor Ivan, o botão não apareceu nada. Por quê? Eu tenho que colocar o texto. Como que eu coloco o texto em um conteúdo? Com o text, tá certo? Text. Beleza, coloquei o text, professor Ivan, e vamos colocar qual texto? Carregar imagem, tá? Ou foto, né? Foto, carregar foto. Mais para frente a gente vai implementar a função que ao clicar aqui vai abrir a galeria e ao escolher a foto ela vai mudar aqui a foto, tá? A gente vai implementar na sequência aí do nosso curso, tá certo? Não se preocupe. Beleza, professor Ivan. Tá organizado, mas vamos organizar mais um pouquinho essa parte aqui, ó, tá? Primeiro, ó, eu quero centralizar esse botão aqui para baixo, ó. Como que eu faço? Aqui no botão, a gente vai usar agora o Layout Gravity Center, certo? O Layout Gravity Center, ele gravitaciona o componente dentro da view. Tá? Então, se o componente está aqui em cima, ele vai centralizar o componente dentro da view. Mas se eu quero centralizar o conteúdo, eu uso o Gravity. Tá? E qual conteúdo eu quero centralizar? A imagem e o botão.
os dois, tá certo? E então, aonde eu vou colocar o atributo Gravity, que centraliza o conteúdo? Imagem, view e botão. Está dentro de quem? Do linear layout. Tá? Então, é dentro dele que a gente vai colocar o Gravity Center. Certo? Pessoal, não se preocupe, tá? Que essa parte de alinhar componentes, centralizar, vai ser bem mais prático quando a gente conhecer o Constraint Layout. Tá? Mas eu deixei ele para uma aula específica porque ele tem um pouquinho mais de ferramentas, tá? E o linear layout muitas vezes ele quebra um galho, tá? Quando é um layout mais simples. Mas vamos lá. Vamos lá. O que a gente pode fazer mais aqui, ó? Eu quero um espaçamento, ó, entre o botão e a imagem. Tá muito colado aqui, tá? Então eu quero espaçar esses dois caras aqui, tá certo? Então como que eu faço? Com margem, tá? Ou eu dou margem start no botão, né? Que ele vai dar uma margem aqui na esquerda. Ou margem end na imagem, tá? Vou dar um margem end na imagem, ó. Quem é a imagem? Image view. Vou colocar um atributo chamado de margem end, ou seja, a margem do lado direito, margem end, tá certo? Margem end de quanto? Vou botar aqui de 16 dp, ver se fica bom. Acho que podemos até aumentar. Vou botar 25 dp. Agora se afastou bem. Tá ok, né? Beleza. Agora, pessoal, eu quero afastar de cima do título os dois, tá? Tanto o botão quanto a imagem. Quero afastar aqui do título. Tem duas formas. Ou eu afasto esse linear layout, que é onde está os dois dentro, de cima, ou eu dou um margin bottom aqui no título, tá? Eu posso vir aqui no título e dar um margin bottom, tá? Vamos dar um margin top aqui no linear layout, ó. Então aqui no linear layout, vou dar um margin top, tá? De 16 dp, tá? Veja que ele se afastou da borda de cima, tá? Ele se afastou da borda de cima, tá bom? Bom, pessoal, a primeira parte do vídeo a gente fechou, tá? Que foi criar o projeto, conhecer novamente o linear layout. E os dois componentes, e os três componentes que a gente conheceu foi o quê? Text view, texto, image view, imagem e button, tá certo? Só para fechar essa aula, a gente precisa fazer um pequeno detalhe, pessoal, tá? Todos os componentes que a gente vai precisar recuperar lá no código Kotlin precisa ter um ID, tá? Porque senão depois a gente não consegue recuperar eles lá no Kotlin, tá certo? Então vamos colocar um ID na imagem, vamos colocar um ID no botão, tá? E no título, professor Ivan, precisa? Não, porque ele não vai ser dinâmico, tá? Esse é o título e pronto. Vamos lá, aqui, ó, no image view, vou colocar um ID. Geralmente, né, por padrão, o ID é o primeiro atributo, então coloco ID, tá? E o padrão que eu utilizo é o nome do componente, tá? Ou uma abreviação, que eu boto IMG, underline o que ele representa, tá? Sei lá, foto, underline, usuário, tá? Esse nome de ID é você que define, tá? Mas sempre tem um underline quando separa as palavras. Da mesma forma, o button também precisa ter um ID, então ID arroba mais ID, aqui eu chamo de btn, carregar underline foto, certo? Beleza? Então agora a gente fechou a primeira parte do nosso formulário de cadastro, tá bom? Então a gente finalizar logo por aqui para não ficar muito extenso e vejo vocês aí na próxima aula para dar continuidade a esse curso, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.